Atenção! O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Atenção para o top de 3 segundos. Chegamos em boa hora. E aqui na rádio, seu amigo Magno Araújo traz pra você boa música, bom humor, comunicando de um jeito diferente pra passar bem. Boa hora. Bom dia. Muito bom dia para você, meu amigo. Bom dia para você, minha amiga. Bom dia, Magno. Bom dia, que Deus te abençoe grandemente. Você, sua casa, sua família, em o nome do Senhor Jesus. Eu, Magno Araújo, estou chegando para mais um belo programa. É boa hora com você nesta quarta-feira. Hoje, dia 15 de agosto. Hoje é dia do professor, da professora, né? Que bênção, que coisa boa. Ninguém estaria em lugar nenhum se não fosse professor. Mesmo quem não continuou os estudos, né? Mesmo quem não se formou, mas se aprendeu alguma coisa, escreveu o nome, ou, né, ter aí alguma coisa na sua vida, foi graças a um professor, uma professora lá nos primeiros aninhos, ensinando, como diria antigamente, o beabá, né? Então, bom dia, que Deus te abençoe. Bom dia, tio Magno Araújo, tudo bem com o senhor? Tudo. Que Deus abençoe o senhor, toda a sua família, todos os ouvintes da rádio. Bom dia, que Deus abençoe grandemente você, sua casa e sua família. Vamos começar bem o programa. Deixa eu chamar aqui a irmã Nilceia Parisi para uma mensagem que com certeza vai tocar o seu coração. Hoje o programa vai ser benção, hein? Magno Araújo, em boa hora. Boa hora para a mensagem do dia. É boa hora para a mensagem agora, né? Uma boa hora para a gente ouvir uma mensagem com a irmã Nilceia Parisi. E eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente o coração de muita gente nesta manhã. Vai, Magno? Eu tenho certeza que vai. Não é porque o Magno está aqui, não. Não é porque sou eu quem faço esse programa. Mas é porque ele tem prazer em falar com os seus, né? Ele quer falar ao coração e ele quer usar o sobrenatural, sim. Mas ele quer usar o natural. O que é o natural? O ser humano falar. Sabia que até os anjos queriam pregar essa palavra, mas Deus deu esse direito para seres humanos mortais, carnais, que sente dores e tal. Então é isso. Deus quer falar conosco através desta palavra. Então escute, deixa Deus falar com você. Irmã Nilceia, bom dia. Olá, como você está? Bênção pura. Continuamos com a nossa conversa matinal. Sim. Graças a Deus pelo privilégio que temos, a liberdade, de termos a liberdade de abrir a palavra de Deus. Aqui onde eu estou, você onde você está, pode abrir a sua Bíblia, pode acessar talvez através de um aplicativo aí no seu celular, ler em voz alta ou ler baixinho, falar com Deus em voz alta ou falar baixinho. Isso é uma liberdade que temos no nosso país e é motivo de gratidão ao Senhor, porque como é bom falar com Deus no momento que desejamos, que necessitamos. E esse é o meu momento aqui, em particular, nestas madrugadas. Para mim ainda não são nem
4h30, ainda não deu 4h30 desta manhã de quarta-feira, e eu já estou aqui com a palavra do Senhor aberta, o presente diário que é o devocional que nos baseamos, pois acabei de sair do Madrugada da Paz, um tempo de trabalho aqui na minha casa, esse estúdio que o próprio Senhor preparou para mim, através da Touch Peace, através da Rede 316, servindo o Senhor através da minha voz, através dos meus dons, dos meus talentos, para a glória dele. Então é assim que eu inicio esse dia na sua companhia, querido, querida, que tem expresso amor por mim, carinho, respeito, me acompanhado, tem feito comentários abençoadores, até comentários em que me orientem em algumas coisas. Muito obrigada. Vocês são expressão do cuidado de Deus para comigo, para com a minha casa. Muito obrigada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe o seu coração, a sua mente, que o seu tempo de oração seja enriquecedor primeiro para você mesmo, para a sua família e para todos que se estende essa oração, tá bom, querido, querida? O título de hoje aqui é Professor. Não podia ser diferente, não é? Quarta-feira, 15 de outubro. E o autor é Arthur Pereira, da cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Ele destaca capítulo 22 do livro dos Atos dos Apóstolos e fala o versículo 3, que diz assim: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Aqui quem diz isso, o apóstolo Paulo, porque ainda no capítulo vem falando sobre a prisão de Paulo. E ainda o autor aqui do presente diário destaca o capítulo 13 de Provérbios, versículo 14. O ensino dos sábios é fonte de vida para desviar das armadilhas da morte. Hoje comemoramos o Dia do Professor. É uma data muito especial que não deve passar em branco. Temos de agradecer a eles por nos instruir e ser gratos pela educação que nos foi passada, nos tornando assim indivíduos mais capacitados. É o Senhor que dá sabedoria e dom para o professor nos instruir. Porém, não devemos esquecer que sem esse profissional não chegaríamos a lugar algum. Além do mais, ele se dedica a estudar para nos passar o conhecimento que conseguiu adquirir com muito esforço e dedicação. Em muitos países, essa é uma profissão muito valorizada. Afinal, é o professor que forma todas as outras profissões. Infelizmente, sabemos que no Brasil esse profissional não é reconhecido e muito menos bem remunerado. Como cristãos, devemos orar por nosso país. Como cidadãos, devemos cobrar de nossos representantes uma educação melhor para as nossas crianças e jovens, além da valorização do professor. Na leitura bíblica de hoje, o apóstolo Paulo afirma que foi instruído por Gamaliel. Isso foi antes de sua conversão ao cristianismo. Seu instrutor era um judeu, rabino, membro do Sinédrio, que era a Assembleia Religiosa dos Judeus, fariseu e mestre da lei muito conhecido e influente em Jerusalém. O profundo conhecimento de Paulo acerca da lei judaica e da palavra de Deus demonstra que ele teve uma excelente educação, ou seja, um alto grau de ensino. O professor é um mestre que dedica seu tempo para nos instruir. O aluno, como um discípulo desse educador, deve estar atento para receber todo o conhecimento. Isso vale ainda mais para Jesus, o grande exemplo de professor e mestre para a nossa vida. Quem deseja ser discípulo de Cristo deve negar-se a si mesmo e colocar o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida. O aprendiz do grande mestre deve ter algumas características, como ser honesto, verdadeiro, paciente, obediente, amável e crer na palavra. Dom Pedro I disse:
A maior e mais nobre missão é a de dirigir as inteligências juvenis e preparar os homens do futuro. Uau! Deus querido, Deus eterno, meu Senhor, que eu sei que está aqui comigo já em toda essa madrugada, o Senhor da minha vida, o meu professor, o meu mestre, Jesus Cristo, aleluia. Bendito seja o teu nome pela minha vida, por este lugar, pela tua palavra diante dos meus olhos, eu podendo falar em voz alta e ouvir o que estou dizendo, esta minha declaração de fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício, na sua morte por mim, por toda a humanidade e a sua ressurreição que me trouxe vida, nos trouxe vida. Aleluia, Deus de amor. Obrigada por esses queridos que estão comigo aqui todas as manhãs, talvez todas as tardes, todas as noites, em que podem ouvir este áudio e comigo chegarmos até o Senhor e bendizermos o teu nome, agradecermos pelo ar que estamos respirando, pelo dia que o Senhor nos deu, já na eternidade e preparou para que vivêssemos o dia chamado hoje. Aleluia! Obrigada, Pai, eu quero agradecer pela vida dos professores, agradeço pela vida dos meus professores. Para mim foram as primeiras mulheres na minha vida que me ensinaram a ler e a escrever lá no primário. Oh Senhor, sou do tempo do primário, do jardim da infância, fui alfabetizada aos meus 7 anos e como eu gostei de aprender a ler o alfabeto, ler a letra A, o B, o C, no caderno de caligrafia, saber fazer direitinho a letra da linha de baixo com a linha de cima e assim eu tornei assim, eu tenho uma letra bem redondinha, a leitura em voz alta, a dicção que adquiri. Tudo isso é graça da tua parte e talvez nem todos aqui que estão comigo tiveram o privilégio de serem alfabetizados na sua infância, talvez conseguiram no caminhar da vida. Eu tenho aqui um irmão querido que não sabe ler nem escrever a não ser algumas palavras da tua palavra, do teu livro santo, Deus de amor. Nós sabemos e que tantas outras vidas ainda neste país que vivemos, o Brasil. Há muitos analfabetos, há muitos que não sabem escrever o seu próprio nome, não têm essa dignidade de ler um documento, de saber o que vão escrever, assinar. Em nome de Jesus, eu já quero aqui clamar que o Senhor os alcance. Não só a salvação em Cristo Jesus, que é fundamental, mas a possibilidade de aprender a ler e escrever, a oportunidade de ler a tua palavra, de ler livros dos teus servos que escreveram, nos enriquecendo com aquilo que o Senhor lhes ensinou, lhes compartilhou. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe as famílias que têm as suas crianças ainda pequeninhas, que eles consigam preparar os seus filhos para serem alfabetizados, estarem numa escola em que o professor, a professora sejam dedicados, profissionais responsáveis, amorosos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, que este país que vivemos, o Brasil, seja um país ainda resgatado plenamente por ti, que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre esta nação e assim, a começar do professor, todos sejam alcançados pela tua graça na leitura da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim se estenda a todas as nações da terra, sejam alfabetizados em seus idiomas e consigam ler as santas escrituras e consigam te conhecer, tenham acesso a outros livros, outras obras dos teus servos, para a tua glória e o teu louvor. Deus de amor, que o meu irmão, minha irmã que está aqui comigo nesse tempo de oração sejam abençoados nesta quarta-feira, que o Senhor seja com eles de uma forma especial no tratamento da saúde do seu corpo, no tratamento da saúde da sua mente, no tratamento da saúde da sua alma, coração, sentimentos. Deus, Senhor eterno, derrame da tua graça, do teu poder, da tua força, da tua bondade sobre a casa destes meus irmãos. No programa aqui no ar eu falei sobre o quanto eu gosto de olhar telhados de casa. Os telhados são tão bonitos, né? Quando o telhado é novo, é bem feito, e que o Senhor nos presenteou há alguns dias
o privilégio, o cuidado de trocarmos o telhado da nossa casa que estava com tantos problemas. Vinha a chuva e ela vinha para dentro da nossa casa. Quantos livros perdemos, quantas coisas foram prejudicadas aqui, e o Senhor nos permitiu trabalhar e ter o dinheirinho nas mãos para trocar o telhado da nossa casa, fruto do teu amor, da tua providência sobre nós. Eu fico tão grata ao Senhor, eu gosto tanto de olhar o telhado da nossa casa, eu gosto tanto de poder dizer que a graça do Senhor seja derramada sobre o telhado da casa dos meus irmãos aqui. Que a tua graça, o teu amor, Deus eterno, seja derramado além do telhado, que vá respingando, vá caindo até se tornar algo bem perceptível sobre a mente de cada um dos moradores da casa dos meus irmãos aqui. Que o coração de cada um seja inundado pela água viva que vem do teu trono sobre a casa de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que o teu poder, a tua força seja perceptível, seja visível, seja sentida na vida desses meus irmãos hoje, quarta-feira. Que esse dia seja marcante no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, perdoe-nos nos pecados que temos cometido, nos ajude a não repeti-los, nos ajude, fortaleça a nossa fé, nos alerte, nos ensine. Ajuda-nos, Pai, a sermos homens e mulheres teus, fortes em ti, atentos à tua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia, aleluia. Oh, querido, querida, que o seu dia seja assim, abençoado, cercado pelo amor do Senhor. O que chegar às suas mãos, faça o melhor que você puder. Ele há de lhe dar um bom dia. Sim. Ele vai te dar sim um bom dia. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família nesse dia. Não se esqueça, a tempestade nunca será maior que a promessa. Esse é o Cleiton Queiroz. Ei, irmãozinho Cleiton. Magno, eu estou amando este programa. Que bom. Que bênção. Obrigado, viu? Compartilha com os seus amigos aí. Compartilha com todo mundo, tá bom? Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, porque o teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, porque o teu deserto
vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, não, 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 não. Você não vai parar. Oh, 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 oh. Sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, 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 não, não, não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Boa hora. Que programa lindo. Obrigado você pela audiência. Que Deus continue derramando muitas alegrias e bênçãos sobre você. Já remou demais na tentativa de chegar do outro lado. A esperança foge quando você não avista o cais. E o vento frio avisando que na frente a tempestade vem. E parece que não tem ninguém. Se encontrar sozinho, você, o barco e o mar. Não aguenta mais. A tempestade é mais forte que você. Tão pequeno nesse mar, não tem como se defender. Mas diante da tormenta, bem na hora que você já não aguenta, vindo por toda a direção, você escuta aquela voz. Você, o barco e o mar, e agora o dono, dizendo assim: não temas, filho meu, se quem criou o mar foi eu. Não há por que se preocupar. Na hora que eu ordenar, até o vento para, se acalma, se acalma. E quando Jesus chega, ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água pro vinho, muda o lugar. Quando ele chega, ele comanda. Você, o barco e o Não temas, filho meu, se quem criou o mar foi eu. Não há por que se preocupar. Na hora que eu ordenar, até o vento para, se acalma, se acalma. E quando Jesus chega, ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta
Quando Jesus chega, ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água pro vinho, muda o lugar. Quando ele chega, ele comanda. Você o mar e o mar. Magno Araújo, sempre em boa hora. Chegou a boa hora do intervalo. Fica aí.